1 Crônicas 16, ou primeiro livro das Crônicas, como é o correto, do verso 7 ao verso de número 11. Irmãos, nesta noite eu gostaria de compartilhar com você sobre algo muito importante na nossa vida. Eu fiquei pensando, depois de escolher o texto, assim como você escreve um livro, diferente do que as pessoas pensam, ainda que o livro esteja escrito numa ordem supostamente cronológica, não é assim que acontece. A última coisa que alguém escreve é a introdução. Por quê? A pessoa precisa ter toda obra concluída para que ele coloque na introdução aquilo que as pessoas vão encontrar pela frente. Então, diferentemente do que as pessoas imaginam, é assim que acontece com uma obra literária. E não é diferente quando você prepara um texto. Às vezes você pensa num tema de ação de graça, Deus te dá um texto, você desenvolve o texto, você faz com que a igreja compreenda o que aquilo que significa, o que aquilo quer dizer, o que o cronista aqui quer dar a conhecer ao povo de Deus. E somente depois de você colocar os tópicos, a introdução virá com mais clareza. O tema da mensagem virá com mais exatidão. E eu fiquei, depois de tudo isso, como esses tantos que assim se encontram. Eu coloquei, após escrever tudo isso, gratidão. Aprendendo a ter um coração agradecido, Luiz Cláudio. Nesse culto de louvor e adoração a Deus, não é algo específico para o Claudinho, não é algo específico para A ou B, essa palavra é para todos nós. Amém? Então, nós precisamos ter um coração grato. Quando você olha para a palavra de Deus, a gratidão nada mais é do que o reconhecimento, de algo que uma pessoa fez por você. Quando você tem um coração grato, você lembra de externar os seus sentimentos a alguém que fez algo por você. Mas se tem uma coisa também nessa geração que está mais evidente, mas não é de hoje que esse pecado existe, é o inverso da gratidão, é a ingratidão. Quantos de nós já fomos pegos por um gesto de ingratidão, por um ato de ingratidão? Você faz algo que você não tinha obrigação de fazer por alguém, a pessoa se esquece com tanta tranquilidade daquilo que você fez por ela. E é engraçado que às vezes as pessoas estão fazendo isso como se fosse uma obrigação. Explica melhor, pastor, explico. Você ajuda alguém porque você sentiu no coração de ajudar, só que chegou algum momento da tua vida que você não tem mais condição de ajudar aquela pessoa. E aí você fala, olha, Gabriel, a partir de hoje eu não vou poder mais te ajudar. Aí pronto, a partir do hoje, o Eliezer que ajudava o Gabriel não presta mais, porque a partir de agora eu não posso mais ajudar. Mas ele é incapaz de lembrar de que eu não tinha a obrigação de ajudá-lo e ajudei por 10 anos. Na minha vida profissional, eu tenho 29 anos de serviço, e aí eu nunca fui punido. Mas se de repente eu for punido agora, com 29 anos, é capaz da notícia no jornal falar assim: o funcionário público Zé das Couves, com 29 anos de serviço, é um péssimo profissional. Mas ele errou só uma vez, depois de 29 anos de serviço. Porque as pessoas, elas são sensacionalistas. Elas conseguem focar muito mais no que é pessimista, naquilo que deprecia alguém, naquilo que você dá voz para aquelas pessoas que dizem que não vão conseguir, que nunca deu certo e que não vai ser hoje que vai dar. Então, uma atitude eu tenho que tomar para mudar o meu coração e passar a ser uma pessoa agradecida a Deus. É não andar com pessoas pessimistas, é não andar com pessoas ingratas, é não emprestar o coração e os ouvidos para homens e mulheres que muitas das vezes
não dão vazão à ação do Espírito Santo de Deus. Se tem uma coisa que Deus se agrada, é um coração grato. Diz o salmista que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará, irmãos. Se você tem um coração grato, se você hoje, no primeiro dia da semana, o domingo, se você hoje se apressa para ensaiar o que você vai dizer amanhã quando chegar no seu trabalho, ai, querido, você está perdendo tempo. Mas você sabe o que eu vou dizer, se você ainda não conectou, se ainda não pescou. Amanhã, no seu trabalho, aonde você vai, sei lá, aonde você estiver, vai ter uma pessoa para dizer assim: meu Deus, ó vida, ó céus, segunda-feira, eu tenho que trabalhar de novo, eu tenho que fazer isso tudo de novo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, quando na verdade o coração deveria ser grato. Deveria ser o quê, irmãos? Grato. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Ela renova, não é por mérito nosso, é por misericórdia dEle, é por bondade, é por amor dEle. Então, nesta noite, tem algumas lições que eu queria passar, não só para o Claudinho, mas para a igreja, de alguém que precisa exercitar um coração agradecido ao Senhor. Amém? O texto que lemos, ele fala de Davi, e aqui Davi, ele está justamente dando um pontapé inicial a um ministério de louvor. Na verdade, nesse texto que está em letras claras na minha Bíblia, mas o óculos me faz ver melhor, ele diz que Davi, ao escrever e ao marcar esse momento, ele na verdade estava designando, como o texto que lemos fala, Asaf, para juntamente com a sua família liderar o louvor e adoração a Deus de forma pública. Ou seja, Davi estava comissionando Asaf para que ele pudesse adorar o nome do Senhor junto com os seus parentes, mas que aquilo fosse feito de forma em que todas as pessoas vissem os feitos e maravilhas do Senhor. Aí hoje, nós desperdiçamos oportunidade. No outro dia, inadvertidamente, estava eu passando por uma galeria desses shoppings da vida, e estava cantando alto um louvor dos salmos e hinos. Junto ao trono de Deus preparado, há lugar um cristão para ti. Estava cantando. E aí eu não me dei conta, irmãos, de que eu estava cantando alto. Minha esposa fala: Eliezer, fala baixo no telefone, está falando alto, está todo mundo ouvindo. Então, já é uma coisa minha de falar alto. E aí eu esqueci que eu estava numa galeria e estava cantando. Meus irmãos, quando eu olhei para o lado, assim, eu vi um monte de gente que deveria estar parando, Luciene, para falar: esse cara é maluco, deve estar com fone de ouvido, aquele mais discreto. E não estava, porque o que eu tinha, a minha filha Elisângela pegou. Mas se ela não tivesse pego emprestado, eu poderia estar com ele. E aí eu me dei conta de que eu estava realmente cantando alto. E aí o que eu fiz? Eu continuei cantando. Porque, além da música ser bonita, além de estar cantando uma mensagem que toca o coração, aquela música estava fazendo um bem para a minha alma. Aquela música estava fazendo um bem para um coração que naquele momento lembrou de algo e que, mesmo entoando e adorando ao Senhor, pôde sentir o cuidado de Deus no momento em que as lágrimas rolavam dos meus olhos. Mas o meu coração estava quebrantado diante de Deus. O que me deixa às vezes intrigado nessa geração é que nós estamos lidando com um povo que cada vez mais tem todos os recursos à sua disposição,
mas se distancia de um Deus que está tão perto, irmãos. Nós estamos com a facilidade da conexão de gente que está do outro lado do planeta com esse smartphone, mas nos distanciamos do irmão da igreja. Nós estamos com a facilidade de transmitir o culto que aqui estou pregando nesta noite e falando a esta igreja. Ela pode chegar, esta mensagem, a tantos outros, mas ao mesmo tempo, pode existir pessoas perto que estão com os seus relacionamentos quebrados. Pode existir pessoas dentro da igreja que não falam umas com as outras, mas querem ver a manifestação de Deus. Então, Deus não se agrada, Deus não recebe o louvor. Mas veja, foi Davi que mandou Asaf levar seus parentes e conduzir a adoração. E ele não mandou conduzir num lugar onde ninguém visse. Não, adore ao Senhor e que todo o povo veja que vocês estão adorando, porque o nosso ato é um ato de gratidão a Deus, ou seja, é uma ação de graça, é um culto de agradecimento, é uma lembrança de que se Claudinho chegou até aqui, se cada um de nós chegou até aqui, foi pela boa mão do Senhor, irmãos. Diga para essa pessoa que está aí ao seu lado, se você chegou até aqui, não foi por teu mérito, não. Foi porque o Senhor permitiu. Você não pode esquecer isso. E se tem uma coisa que o Salmo deixa claro, é o verso 12. Veja aí na sua Bíblia, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, o verso 12, tem uma coisa que ele diz aí: lembrem-se das suas maravilhas, lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus poderosos feitos, dos seus prodígios e das suas ordenanças que pronunciara. Um coração agradecido lembra dos feitos do Senhor. Esta é a primeira lição que nós devemos aprender. Você não pode ter amnésia, você não pode ser esquecido. Ah, pastor, mas tem gente que com o passar do tempo vai ficando esquecido. É verdade. Às vezes, eu não sou nem, como os irmãos já sabem, eu não sou tão velho assim, mas nós já ficamos esquecidos de algumas coisas. Ainda me lembro que eu comi hoje, ontem, mas de repente, uma pessoa que estudou comigo no ginásio, você está com o nome, sabe quando você vê a pessoa, o nome está aqui na minha cabeça, está na ponta da língua, mas a gente não consegue lembrar. Sexta-feira, uma pessoa falou comigo exatamente isso. Chefe, aquela pessoa, poxa, eu conheci o nome. Aí eu falei, o nome está aqui, é fulano. Só lembrei quando? No sábado. Só que o negócio foi na sexta. E já tinha passado. Só lembramos depois. Nós precisamos exercitar mais o que está na palavra de Deus, porque um coração agradecido, como eu disse, não pode sofrer de amnésia. O Claudinho precisa lembrar que ele, para chegar até aqui, muitas pessoas o ajudaram. Homens de Deus que pastorearam a vida dele. Homens de Deus que cuidaram da família dele, que cuidam da família dele. Uma esposa que está ao seu lado. Um filho que o honra. E uma irmã que está sempre junto. Amigos mais achegados que irmão. Você precisa lembrar. Isso precisa trazer alegria ao nosso coração. Agora, parece que hoje em dia as pessoas querem pregar um evangelho muito light, muito soft, que você vai conseguir tudo, que tudo que você quiser, basta você determinar. Não é isso que a Bíblia ensina. Se você espera ouvir de mim algo diferente do que eu estou expondo aos irmãos, eu não encontro respaldo bíblico para isso. A nossa vida, ela terá momentos bons e momentos ruins, mas a nossa certeza é que Deus estará conosco em todos os momentos, e isso é suficiente, porque de que vale o homem ter tudo nessa vida, se ele não tiver o Senhor Jesus? Nada. Pastor, dá um exemplo disso. A Bíblia é recheada de exemplos. A Bíblia conta a história de um homem chamado Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos, ele era rico, ele era pequeno, tinha uma posição social de destaque na sociedade.
Ele não podia estar no meio do povão. Até porque Zaqueu era o chefe dos cobradores. Os cobradores da época já roubavam. Se eles tinham que cobrar 10%, eles cobravam 20%, quiçá 30%, porque eles tinham que dar para o chefe dos cobradores, que era Zaqueu, e tinham que ficar com o seu. Então era uma quadrilha, não nasceu agora na Lava Jato, ela já existe há muito tempo. E se bobear, eu e você precisamos, lembrar que mesmo nesses momentos em que você está diante de um cenário como o de Zaqueu, os cenários diante do eterno podem ser mudados. E sabe o que aconteceu? O cobrador de impostos, aquele homem chamado Zaqueu, ele resolveu romper a multidão, pois ele ficou sabendo que Jesus ia passar pela sua cidade, e seria talvez a última chance dele ter a sua vida transformada. O que ele fez? Eu disse que ele era pequeno, ele não podia ficar no meio da multidão. Ele subiu numa figueira brava, que também é chamada de sicômoro, e ficou esperando Jesus passar. Quando Jesus passou, lembre-se, toda vez que Jesus ia para algum lugar, afluíam com ele uma grande multidão. Então, Zaqueu falou, eu vou ficar na árvore, nessa figueira brava, porque pelo menos eu vou ver Jesus. E aí Jesus passou, olha aqui para mim, por favor. E aqui, Zaqueu está na árvore, e aqui é o Zaqueu era mais baixinho. Aí Zaqueu vem passando. Quando Zaqueu passa da árvore, ele não ouve nada. Ele apenas olha, ou melhor, quando Zaqueu, desculpa gente, Zaqueu não estava, ele ainda não desceu, e ninguém me ajudou. Zaqueu está na árvore. Como que eu rebaixei Jesus? Jesus está passando, e Jesus não está se diminuindo, Jesus está passando com toda a sua autoridade. Quem está na árvore é aquele homem que sabia que tinha pecado, que sabia que roubava, mas ele queria uma chance. E aí Jesus está passando, e ele pensa, da árvore, olhando para Jesus, e Jesus está indo embora, minha chance se foi. Mas aí Jesus faz uma pegadinha com Zaqueu, e olha para a árvore e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Diz o texto sagrado de Lucas 19, que Zaqueu dá um salto e recebe Jesus com alegria dentro da sua casa. As pessoas que estavam à volta começam a falar, como é que pode Jesus receber um pecador e entrar na casa dele? Jesus não veio para aqueles que são bons, mas ele veio para aqueles que necessitam de cura, de restauração, de libertação. Jesus veio para aqueles que precisam ser transformados. E se você já foi transformado, glorificado seja o nome do Senhor por isso. Mas ainda existem pessoas que precisam ser alcançadas pela graça do Eterno. E aquele homem foi alcançado. A prova da mudança da vida daquele homem foi que todas as vezes que alguém tinha a vida transformada, tinha que restituir. Mas ele não queria fazer apenas o que a lei mandava. De tudo que ele tinha roubado, diz o texto bíblico, que 50%, que metade ele deu aos pobres. E aos outros, ele restituiu 4 vezes mais. Ou seja, ele só tinha que restituir. Ele restituiu 4 vezes mais. Significa dizer que aquele homem que teve um encontro com Jesus, que recebeu Jesus na sua casa, ele não ficou com nada. Mas no momento em que Jesus entrou na sua casa, o dinheiro, que alguém pensa ser tudo na vida, sem Jesus é nada. Zaqueu nos ensina uma grande lição. Você pode até ter muito dinheiro, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Então nesta noite Jesus está dizendo para mim e para você, faça como Zaqueu, porque quem reconhece a mudança de cenário, a história de vida, nunca mais deixará de ter um coração agradecido.
Eu precisava dizer isso para você, porque lembrar dos feitos do Senhor é o que Zaqueu fez até os últimos dias da sua vida. Ele falava, olha, quando não conhecia Jesus, era difícil, gente, porque a ganância tomava conta de mim, e às vezes as pessoas não sabem, né, a diferença de ser uma pessoa que tem ambição, de desejar, de querer as coisas, de sonhar, do que ser ganancioso. A ganância é quando você quer, mesmo que você tenha que burlar princípios, a ética e valores que para nós devem ser muito caros. Eu não posso conquistar tudo a troco de uma mentira. Eu não posso conquistar tudo a troco de uma deslealdade. Eu não posso fazer com que a minha vida seja uma vida de fachada, porque Deus não se agrada disso. E aquele homem entendeu a partir de então, de que a primeira coisa que ele tinha que fazer era lembrar dos feitos do Senhor. E Jesus entrou na casa de Zaqueu, mudou a casa dele, ele nunca mais esqueceu. Amém? Eu sei que tem muita gente aqui que não é como Zaqueu, mas Jesus entrou na sua vida, na sua casa e tudo mudou, e você nunca mais esqueceu, e não quer voltar a ser como era antes, porque aquilo que o Senhor transforma, Ele sempre transforma para melhor. Segundo lugar, veja o verso 9 de 2 Crônicas, capítulo 16. A parte A do versículo 9 diz, cantem para Ele, louvem-no. Segunda coisa que um coração agradecido tem que lembrar, tem que saber, é que o louvor e a exaltação devem ser continuamente um ato do coração de um homem e de uma mulher agradecida ao Senhor. Você precisa louvar e exaltar, é diferente somente louvar. Exaltar é declinar a Ele, desejar que realmente Ele seja honrado, porque tudo que aconteceu foi por honra e por glória dele, não foi por mérito seu. Então, louva, exalta o nome do Senhor, cantem para Ele, louvem para Ele, diz Davi, nessa sua orientação a Asaf. Davi louvava, segundo o texto, e exaltava o nome do Senhor, por ter recebido vitórias das mãos de Deus. Davi louvava e exaltava o nome do Senhor, porque Deus o protegera, e continuava protegendo. Às vezes você, por muito pouco, você esquece daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que Ele tem mudado na sua vida. Quantas vitórias você tem recebido, hein, Claudinho? Quantas vitórias, quantos livramentos. Quem não sabe, né, nosso irmão Cláudio, ele durante mais de 25 anos, serviu ao Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro. Ele poderia não estar aqui, porque, como diz a canção do bombeiro, são heróis que estão dedicando a sua própria vida para salvar uma vida alheia. Heróis anônimos que estão lançando a sua própria vida com o risco de perdê-la por alguém que eles não conhecem, mas por conta de um juramento. Quantos livramentos teve Cláudio durante o tempo que serviu? Quantos livramentos teve Cláudio nos seus deslocamentos de moto, de carro para lá e para cá? Quantos acidentes que ele pode ter sido poupado pela boa mão do Senhor? E quantas outras vezes ele caiu da escada, tomou um choque e não morreu? Irmãos, eu para trocar a resistência do chuveiro, eu desligo a casa toda. Eu desligo o disjuntor no corredor, que é o sol do banheiro, vou lá no geral, desligo toda da casa, e aí sim eu mexo. Cada um, ele não. Ele vai ali, testa com uma chavezinha para ver se... Não, aqui está entrando corrente. Eu quero saber se está entrando corrente. Se a corrente passar pela chave, vai vir em mim. Não vou não. Mas como, pastor? Não, cada um do seu quadrado. Tenho medo de tomar um choque. Tem um irmão,
A nossa irmã Ruth está aqui, ela conhece, tem um irmão nosso que a gente conheceu, que era meio assim, ele ia, fazia tudo. Aí esse irmão uma vez tomou um choque, ele voou lá do telhado. Aí caiu, e nós falamos o nome dele, fala aí, levanta aí. Já levantou, queria fazer de novo. Não, rapaz, está doido. Por quê? Porque às vezes nós não paramos para pensar que foi a boa mão do Senhor que nos protegeu. E quantas outras coisas? Eu lembro de alguns momentos de entes queridos meus, minhas filhas, que ficaram internadas. Teve uma filha minha que ficou internada 5 dias, suspeita de meningite. Depois, a Raíssa ficou internada porque falaram que tinha uma infecção que tinha passado por sangue dela, pequena ainda, por conta de ter andado descalço na calçada. Aí, se entrasse na corrente sanguínea, poderia ser fatal. Aí, igreja orando, um monte de coisa. A outra história que vocês já conhecem, da minha filha, que nasceu mudinha, hoje fala pelos cotovelos. Elisângela. Foi gerado nas trompas, Deus curou, Deus mudou o cenário. Olha aqui para mim, irmãos, mesmo no maior caos da tua vida, você precisa lembrar que o Senhor está lá para te socorrer. Não vai ser nenhuma outra pessoa que terá todo o poder, toda a autoridade para te tirar do olho do furacão, te colocar de novo aqui, para dizer, ué, você estava lá, quase derrotado, quase quebrado, quase falido, por que você está de pé? Foi a boa mão do Senhor, por isso eu exalto e louvo o Deus da minha salvação. Foi o que homens do passado fizeram. Em último lugar, eu queria dizer para a igreja, que o texto também deixa claro para nós, no verso 10, que Davi não tinha um coração que se alegrava somente com as coisas que ele recebia. 1 Crônicas 16:10 diz assim: glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Davi não tinha um coração nas coisas efêmeras e passageiras desta vida, mas Davi, ele tinha um coração e se alegrava na presença do Senhor, apesar das lutas e dos problemas. A gente faz o contrário, a gente faz assim, como eu estou com muita luta, estou cheio de problema, eu não vou na igreja não, eu esqueço de Deus, eu não quero saber nada de reconstrução da minha vida não, eu não quero saber de gratidão não. A gente faz o inverso, quando na verdade é que Deus, ele continua sendo Deus, mesmo quando tudo não vai do jeito que você sonhou e planejou. E às vezes, na maioria das vezes, diga-se de passagem, não é uma impotência ou uma inação de Deus, uma falta de ação de Deus. Não, foi desobediência nossa. Foi falta de colocar em prática o que Deus já nos determinou. E aí, eu e você esquecemos de fazer o que Davi também fez. No Salmo 16, verso 11, ele diz que na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Como posso eu, diante do caos, querer sair da presença de Deus? Como posso eu, diante do momento difícil, do momento da enfermidade, no momento da luta, agora abandonar Deus? Não posso. Senhor, muito obrigado por tudo. E é por isso que Paulo diz que nós devemos dar graças a Deus por todas as coisas, em tudo dai graças. Pastor, vou dar graça porque eu estou desempregado? Sim. De repente você está desempregado agora, uma porta se fechou, mas Deus está abrindo outra bem melhor, em nome de Jesus. Porque eu creio que o Deus que fecha a porta é o Deus também que abre portas. E a Bíblia diz que a porta que Ele fecha, ninguém abre. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Ou seja, Ele é o único que tem a chave certa. Ele é o único que faz com que a sua vida seja surpreendida com coisas maravilhosas. Como eu disse, em terceiro e último lugar, ele fez isso. Ele alegrou-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Tem uma música
da época dos irmãos aí que estão aqui nessa igreja, nesta noite, não é da minha época. Ela é mais ou menos assim. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor. Num caminho por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, olhe o seu amor. E por aí vai, porque eu não sou cantor igual vocês. Mas é da época de vocês, essa música, e ela diz exatamente isso. Eu não caminho pelo que eu vejo, eu caminho pela fé. Eu caminho exatamente na certeza de que mesmo que tudo não vá do jeito que eu planejei, do jeito que eu sonhei, eu continuo tendo alegria no meu coração. Porque a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. E é por isso que nós estamos no ano da reconstrução, em 2026. Nós estamos diante de uma grande obra, onde tem um dono, onde tem alguém que sabe o que está dizendo, que nos deu uma missão para construir, para reconstruir aqui em Vila Jardim. E nós alcançaremos os objetivos para a honra e glória do Senhor. Amém? Concluo essa minha mensagem, essa minha fala aos amados irmãos, dizendo o versículo que muito me alegra, todas as vezes que estou diante de um culto de gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, para convosco. Sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e de todos aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. De sorte que nesta noite, o propósito de Deus para a vida de cada um de nós é muito maior do que você possa imaginar. Se você ainda não descobriu, se apresente diante de Deus, rasgue o seu coração e diga a Ele: Senhor, eu preciso entender o Teu propósito na minha vida. Queria convidar o Cláudio aqui à frente, nesse momento, quero orar pela vida dele, chamar a sua esposa, Neide, também, para estar ao lado dele.